Passei muito tempo tentando entender o que aconteceu naquela noite no Haiti durante minha missão de paz pela ONU. Era para ser apenas mais uma ronda noturna, como todas as outras que eu fazia desde que cheguei naquele país. Eu estava servindo como cabo do Exército Brasileiro, designado para patrulhar uma área mais afastada de Porto Príncipe. O calor era diferente de tudo que já tinha sentido antes, mesmo sendo do Nordeste. Naquela noite em especial, tinha uma tensão no ar que não sei explicar direito. Já era quase meia-noite e eu estava em um ponto de observação elevado, como sempre fazia durante meu turno. Foi quando notei uma movimentação estranha através da luneta do meu fuzil, bem no meio de um descampado cercado por árvores secas. No começo, pensei que fossem moradores locais voltando para casa, mas algo não batia. Eram cerca de 15 pessoas vestidas com roupas brancas, andando em círculo ao redor de uma fogueira que não tinha visto antes. O mais estranho é que não dava para ouvir nenhum barulho vindo de lá, mesmo estando a menos de 200 metros de distância. Normalmente dava para escutar até conversas vindas daquela região, mas naquela hora estava tudo em um silêncio que gelava a espinha. Fiquei observando, pensando se deveria comunicar pelo rádio, mas algo me dizia para continuar quieto. Conforme eu observava aquela cena através da luneta, comecei a notar detalhes que me deixavam cada vez mais inquieto. No centro da roda, tinha uma mulher mais velha que parecia estar comandando tudo. Ela usava um turbante vermelho na cabeça e fazia movimentos com as mãos que nunca tinha visto antes. O pessoal do Haiti já tinha me falado sobre rituais de vodum, mas eu sempre achei que eram histórias para assustar turista. Naquela hora, comecei a entender por que os outros militares brasileiros que serviram aqui antes sempre falavam para não sair sozinho à noite. Minhas mãos começaram a suar, mas não conseguia tirar os olhos daquela cena. De repente, a fogueira começou a mudar de cor, passando de laranja para um tom azulado que iluminava os rostos daquelas pessoas de um jeito que não parecia natural. A mulher do turbante começou a se contorcer de um jeito estranho, como se estivesse sendo puxada por alguma coisa invisível. As outras pessoas continuavam girando, mas agora mais rápido, e eu podia ver que algumas delas estavam descalças, arrastando os pés na terra de um jeito que deixava marcas escuras no chão. Mesmo através da luneta do fuzil, dava para perceber que tinha algo muito errado acontecendo ali. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir a pulsação nos ouvidos. Foi aí que aconteceu algo que nunca vou esquecer. A mulher do turbante tirou um frango preto de dentro de um cesto que estava perto dela, e confesso que meu estômago revirou na hora. Como militar, já tinha visto muita coisa pesada, mas o que aconteceu depois foi diferente. Ela ergueu o bicho acima da cabeça e começou a falar numa língua que eu nunca tinha ouvido antes. Não era crioulo, que é o que o povo do Haiti costuma falar. Era algo mais antigo, mais pesado. O ar ficou tão denso que parecia que eu estava respirando fumaça, mesmo estando longe dali. Meu rádio começou a chiar de um jeito estranho, soltando uns barulhos que pareciam vozes distorcidas. Nessa hora, senti um arrepio tão forte que quase derrubei o fuzil. A fogueira azul subiu uns 3 metros de altura, sem fazer barulho nenhum, como se fosse uma chama silenciosa. As pessoas ao redor começaram a se jogar no chão, se contorcendo como se estivessem tendo convulsões. A mulher do turbante permanecia em pé, mas agora seu corpo estava arqueado para trás, num ângulo que não parecia humanamente possível. O frango que ela segurava simplesmente desapareceu, como se tivesse virado fumaça nas mãos dela. O mais assustador é que pela primeira vez, desde que comecei a observar, ela virou a cabeça na minha direção e mesmo àquela distância, tive certeza absoluta que ela estava me enxergando.
Naquele momento, minhas pernas ficaram bambas e eu não conseguia me mexer. Era como se o olhar daquela mulher tivesse me paralisado completamente. O rádio na minha cintura começou a emitir um chiado cada vez mais alto, até que explodiu, me fazendo pular para trás. O colete à prova de balas parecia pesar 1 tonelada e o ar estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. Tentei gritar para chamar os outros soldados que estavam em outros pontos de observação, mas nenhum som saía da minha boca. Era como se eu estivesse preso dentro de uma bolha onde nada funcionava direito. Pela primeira vez nos meus 5 anos de exército, senti um medo que não dava para explicar. A mulher começou a apontar para minha direção com um dedo longo e torto, e todas as outras pessoas deitadas no chão viraram suas cabeças para mim ao mesmo tempo, como se fossem bonecos sendo controlados. Seus olhos estavam completamente brancos, sem íris nem pupila. A fogueira azul começou a se movimentar como uma cobra, formando símbolos no ar que eu nunca tinha visto antes. O cheiro de enxofre invadiu minhas narinas, mesmo eu estando tão longe, e senti um gosto metálico na boca. Minha visão começou a ficar embaçada, e senti meu corpo todo gelado, como se tivesse mergulhado em água fria. Foi quando ouvi uma voz sussurrando no meu ouvido, mesmo estando sozinho naquele posto de observação. Não sei explicar exatamente que voz era aquela, mas não era normal. Parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era como se alguém estivesse falando dentro da minha cabeça, numa língua que eu não entendia, mas que de algum jeito sabia que estava me amaldiçoando. Minhas mãos começaram a tremer tanto que tive que soltar o fuzil, que caiu fazendo um barulho surdo no chão. Nessa hora, todos aqueles corpos deitados começaram a se arrastar na minha direção, como cobras se retorcendo na terra, deixando rastros escuros por onde passavam. A mulher do turbante continuava parada, me apontando, mas agora ela estava sorrindo de um jeito que mostrava dentes afiados demais para serem humanos. Foi nesse momento que ouvi o som da troca de turno. Era minha salvação. Os outros soldados estavam chegando para me render no posto. Quando os primeiros tiros de fuzil cortaram o ar, era procedimento padrão atirar para cima na troca de turno, tudo sumiu num piscar de olhos. A fogueira azul, as pessoas de olhos brancos, a mulher do turbante, até mesmo os rastros no chão, tudo desapareceu como se nunca tivesse existido. Quando meus companheiros chegaram, me encontraram sentado no chão, coberto de suor frio. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas as palavras não saíam direito. Eles acharam que eu tinha passado mal por causa do calor, mas eu sabia o que tinha visto. Pedi transferência no dia seguinte e nunca mais voltei para aquele posto. Já se passaram quase 10 anos desde aquela noite, mas até hoje não consigo dormir direito. Todo barulho estranho me faz lembrar daquele chiado do rádio, e qualquer luz azulada me dá um frio na barriga que não passa. Desde que voltei do Haiti, comecei a perceber coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Às vezes, acordo de madrugada com aquela mesma sensação de estar sendo observado, igual naquela noite. Já troquei de casa 2 vezes, me mudei de cidade, mas não adianta. De vez em quando encontro marcas escuras no chão da minha casa, parecidas com aquelas que vi as pessoas deixando naquela noite. O mais assustador é que moro sozinho e tenho certeza que não fui eu quem fez aquelas marcas. Já tentei limpar de todo jeito, mas elas sempre voltam. O pior de tudo é que ninguém acredita em mim quando conto essa história. Os outros militares que serviram comigo dizem que eu sonhei, que foi alucinação por causa do calor ou estresse do trabalho. Mas eu sei o que vi. Aquela mulher do turbante ainda aparece nos meus pesadelos, e às vezes, quando estou sozinho em casa, escuto aquela mesma língua estranha sendo sussurrada, como se alguém estivesse bem do meu lado. Já fui em padre, pastor, centro espírita, mas nada resolve.
É como se aquela noite tivesse aberto uma porta que não consigo mais fechar. Não sei se aquela mulher jogou alguma maldição em mim, mas uma coisa eu sei. Tem coisas nesse mundo que a gente não deveria ver, e aquele ritual era uma delas. Olha, nunca pensei que fosse contar isso para alguém, mas preciso compartilhar o que aconteceu comigo quando servi no exército, lá no interior de Mato Grosso. Era uma base militar bem isolada, dessas que a gente só via mato e mais mato por todos os lados. No começo achei até bom, porque sempre gostei de lugar tranquilo, mas hoje não passo nem perto daquela região. Já faz mais de 15 anos, mas ainda sinto um arrepio só de lembrar. Naquela época eu tinha acabado de ser transferido para lá. Era tudo novo para mim. E nos primeiros dias estava tudo normal, como em qualquer outra base militar que já tinha servido antes. Foi numa terça-feira à noite que tudo começou. Estava deitado no beliche da barraca depois do toque de recolher, quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo da parede. No início pensei que fossem os bichos do mato, porque tinha muito gambá e tatu por ali. Mas aquilo era diferente. Parecia mais um arranhão, como se alguém estivesse passando as unhas bem devagar na lona da barraca, e junto vinha um som baixinho, que parecia um sussurro, mas não dava para entender o que era. Olhei para os outros soldados e percebi que não era só eu que estava ouvindo. Todos estavam acordados, em silêncio absoluto, só prestando atenção naqueles sons. No outro dia cedinho, assim que amanheceu, fomos conversar com o sargento responsável sobre o que tinha acontecido. Ele ficou com uma cara estranha, meio sem graça, e disse que ia investigar. Durante o dia, uma equipe inteira vasculhou cada canto da base, procurando qualquer coisa que pudesse explicar aqueles barulhos. Olharam tudo. As estruturas das barracas, o terreno em volta, até cavaram alguns buracos perto das paredes para ver se encontravam toca de algum animal. Mas não acharam nada, absolutamente nada que pudesse explicar aqueles sons. O mais estranho é que os cachorros da base, que sempre latiam para qualquer movimento, ficavam completamente quietos durante a noite, como se estivessem com medo de alguma coisa. Foi aí que o Cabo João, um dos mais respeitados da base e que já estava lá há mais de 20 anos, chamou alguns de nós num canto mais reservado durante o almoço. Ele estava visivelmente nervoso, mexendo o tempo todo no terço que carregava no bolso da farda. Com a voz baixa, começou a contar que há muitos anos, quando estavam construindo aquela base, vários trabalhadores desapareceram sem deixar rastro. Segundo ele, foram 7 pessoas no total e nunca acharam nenhum corpo, nenhuma pista do que tinha acontecido com eles. Desde então, esses barulhos começaram a aparecer, sempre no meio da noite, como se fossem almas que não conseguiam descansar. Naquela mesma noite, enquanto estava deitado tentando dormir, os barulhos começaram de novo, mas dessa vez pareciam mais fortes. O arranhão na parede da barraca parecia seguir um ritmo, como se tivesse algum tipo de padrão. E os sussurros, meu Deus, os sussurros estavam diferentes. Dava para perceber que eram várias vozes diferentes murmurando ao mesmo tempo, mas ninguém conseguia entender o que diziam. O pior é que o som parecia vir de todas as direções, não só de um lugar específico. Fiquei ali, deitado, sem conseguir me mexer, sentindo aquele suor frio escorrer pelo rosto, enquanto segurava com força a medalhinha de São Bento que minha mãe tinha me dado antes de ir para a base. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, começamos a ouvir passos do lado de fora. Não eram passos normais, pareciam pesados demais, como se a pessoa estivesse se arrastando. E eles iam circulando a barraca, devagar. Muito devagar. Nessa hora, um dos soldados mais novos não aguentou e acendeu a lanterna. Foi quando vimos que as paredes da barraca tinham marcas, como se fossem arranhões recentes, mas pelo lado de dentro, onde ninguém tinha encostado. O Cabo João, que estava na barraca ao lado, começou a rezar alto o Pai Nosso,
e vários de nós acompanhamos tremendo de medo. Na manhã seguinte, ninguém conseguiu levantar da cama na hora do costume. Estávamos todos exaustos por causa da noite sem dormir, mas o que mais pesava era aquele medo que não saía do peito. O sargento Silva, vendo a situação, reuniu todo mundo no refeitório e falou que ia pedir uma investigação mais detalhada para a chefia em Brasília. Ele tentava manter a calma, mas dava para ver que estava preocupado também. Enquanto tomávamos café, o Cabo João contou mais detalhes sobre os desaparecimentos. Disse que na época, antes de ser promovido, ele trabalhava na supervisão da obra e lembrava que os trabalhadores que sumiram estavam cavando as fundações bem onde agora ficavam nossas barracas. Segundo ele, o terreno era diferente ali, sempre muito frio e úmido, mesmo no calor mais forte do cerrado. Passamos o resto do dia tensos, olhando o tempo todo para o relógio, sabendo que a noite ia chegar de novo. Alguns soldados mais nervosos pediram transferência, outros ligaram para a família pedindo orações. Lembro que fiquei observando o sol se pôr atrás do mato fechado e senti um aperto no coração que não sei nem explicar. O Cabo João tinha acendido umas velas num canto do alojamento e colocado uma imagem de Nossa Senhora. Ele explicou que sua avó, que era benzedeira antiga lá do interior de Goiás, sempre dizia que onde tem alma penada tem que ter luz de vela e proteção divina. Naquela altura ninguém questionou. Até os que não eram religiosos se agarraram em qualquer tipo de proteção que pudessem encontrar. Foi nessa noite que aconteceu o pior. Os barulhos começaram mais cedo. Ainda nem tinha dado o toque de recolher direito. Começou com aqueles arranhões de sempre, mas dessa vez as vozes estavam diferentes, pareciam mais desesperadas. Era como se estivessem tentando falar alguma coisa importante, sabe? E aí aconteceu uma coisa que me arrepia só de lembrar. Todas as velas que o Cabo João tinha acendido se apagaram ao mesmo tempo, numa rajada de vento que veio do nada. O mais estranho é que as janelas estavam fechadas e não tinha nenhuma brecha por onde o vento pudesse passar. Na mesma hora, a temperatura caiu tanto que dava para ver nossa respiração no ar, feito fumacinha. Todo mundo começou a tremer, e não era só de frio, não. E foi aí que escutamos um barulho diferente. Parecia alguém batendo embaixo do chão, bem embaixo das nossas camas. Não era uma batida forte, era mais como se alguém estivesse raspando a terra lá de baixo, tentando subir. O Cabo João começou a rezar mais alto, jogando água benta que ele tinha conseguido na capela da cidade mais próxima. Os barulhos foram ficando mais fracos, mais distantes, até que pararam de repente. O silêncio que ficou depois foi ainda pior que os barulhos. Ficamos acordados a noite toda. Ninguém teve coragem de fechar os olhos. Quando o dia amanheceu, encontramos marcas de mãos sujas de terra nas paredes, do lado de dentro das barracas, como se alguém tivesse tentado se apoiar para subir. Aqueles acontecimentos mexeram tanto com todo mundo que no dia seguinte, o comandante da base decidiu fazer uma reunião de emergência. Todo mundo estava lá, com olheiras profundas e um semblante assustado que não dava para esconder. Foi quando o Cabo João levantou e contou uma coisa que ninguém sabia. Segundo ele, antes de ser uma base militar, aquele terreno era um lugar sagrado para os índios que viviam na região. Ele tinha descoberto isso conversando com os moradores antigos do vilarejo mais próximo. Diziam que os índios faziam rituais ali e acreditavam que o lugar era uma espécie de portal. Talvez, pensou ele, aqueles trabalhadores que desapareceram tinham mexido em algo que não deviam, perturbado alguma coisa antiga que vivia naquela terra. E sabe o que é mais estranho? Depois daquela noite, os barulhos simplesmente pararam. Assim, do nada, como se nunca tivessem existido. As marcas nas paredes sumiram também. Não ficou nenhum sinal do que tinha acontecido. A base continua lá até hoje, mas mudaram a localização das barracas
para outro lugar do terreno. Ninguém nunca mais dormiu naquela área onde os trabalhadores sumiram. O cabo João se aposentou logo depois, mas antes de ir embora, ele enterrou uma imagem de São Bento no local e fez uma reza forte. Vez ou outra, encontro alguns dos soldados que serviram comigo lá. E ninguém consegue explicar o que aconteceu naqueles dias. Mas uma coisa eu te digo, tem coisas nesse mundo que é melhor a gente nem tentar entender. Entrei no exército faz só 8 meses, e até aquela noite tudo tinha sido bem tranquilo no serviço. Era minha terceira vez fazendo guarda noturna sozinho na guarita, e confesso que ainda estava me acostumando com aquele silêncio todo. Era por volta de 2 da madrugada. Estava tudo muito quieto e escuro, só com a luz dos postes da entrada iluminando a área do portão principal. Meu sargento sempre falava pra gente ficar atento a qualquer movimento diferente, principalmente de madrugada. O tempo estava nublado, sem lua, e aquele lugar enorme e silencioso às vezes dava um pouco de medo, mas eu tentava manter a postura de militar que aprendi no treinamento. Foi quando percebi uma pessoa se aproximando devagar pelo caminho que leva até o portão. No começo, achei que fosse algum superior chegando, mas tinha alguma coisa muito estranha. O homem andava de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Parecia que os pés dele mal tocavam o chão, como se ele estivesse flutuando. Mesmo com pouca iluminação, dava para ver que ele usava uma roupa escura, tipo um terno antigo todo preto. Seguindo o que aprendi no treinamento, logo dei voz de alto e mandei ele parar e se identificar. Foi nessa hora que senti um arrepio tão forte que quase deixei meu fuzil cair. Ele parou na mesma hora e virou a cabeça na minha direção com um sorriso que me deixou gelado. Não era um sorriso normal de pessoa, parecia que ocupava o rosto inteiro dele, de um lado ao outro. Os olhos eram grandes demais, esbugalhados, e ficaram fixos em mim sem piscar nenhuma vez. Ali, naquele momento, todo o meu treinamento básico pareceu sumir da minha cabeça, porque eu sabia que estava vendo algo que não era humano. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber direito o que fazer. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nas orelhas, e minhas mãos começaram a tremer mesmo eu tentando segurar firme a arma. O sorriso daquele homem continuava lá, sem mudar nem um pouco, como se estivesse congelado no rosto dele. Nenhum músculo se mexia, só aqueles olhos enormes que não paravam de me encarar. Tentei falar de novo, mas minha voz não saía direito. Estava sozinho ali. O próximo posto de guarda ficava do outro lado do quartel, e o rádio parecia pesado demais no meu colete. Quando finalmente consegui levar a mão até ele para pedir ajuda, aquela figura começou a se mexer de novo. Foi tudo muito devagar, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. Ele começou a virar o corpo, mas a cabeça continuou virada para mim, com aquele mesmo sorriso horrível. Era como se o pescoço dele tivesse girado muito além do que um pescoço normal consegue girar. Enquanto ele se afastava andando de costas, continuava me encarando daquele jeito, sem piscar uma única vez. Eu queria gritar, queria correr, mas minhas pernas pareciam presas no chão. O treinamento ensina a gente a reagir em situações de perigo, mas como reagir a algo que claramente não é natural? Nada no curso de formação tinha me preparado para uma coisa dessas. Foi quando aconteceu algo ainda mais assustador. Do nada, aquela figura começou a desaparecer no ar, como fumaça. Não foi de uma vez, foi sumindo aos poucos, começando pelos pés. O sorriso e os olhos foram a última coisa que vi antes dele sumir completamente. Fiquei ali, tremendo, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. O resto da madrugada foi um tormento. A cada barulho eu pulava, achando que ele ia aparecer de novo. Olhava para todos os cantos o tempo todo, com medo de ver aquele sorriso medonho de novo.
Nunca senti tanto alívio quando vi o sol começando a nascer. Parecia que aquelas horas não iam passar nunca, e eu só pensava em contar para o meu tenente assim que ele chegasse. Quando amanheceu e o tenente chegou para render o turno, fui direto falar com ele. Estava nervoso, minhas mãos ainda tremiam um pouco e confesso que tinha medo dele achar que eu tinha dormido no posto ou inventado tudo aquilo. Mas assim que comecei a contar, notei que o rosto dele ficou sério, diferente do normal. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por um tempo, me olhando de um jeito estranho. Foi aí que ele me contou algo que fez meu sangue gelar de novo. Eu não era o primeiro a ver aquela figura. Outros soldados, em turnos anteriores, já tinham relatado a mesma coisa. O homem de terno preto. O sorriso impossível, os olhos grandes demais e, principalmente, o jeito dele desaparecer no ar. O tenente me explicou que essa história já circulava no quartel fazia tempo, mas os superiores pediam para não comentar, para não assustar os soldados novos. Ele me contou que teve até um soldado, uns 3 anos atrás, que pediu baixa depois de ver essa aparição. O rapaz ficou tão perturbado que não conseguiu mais fazer o serviço direito. Fiquei pensando que, se tivessem me avisado antes, pelo menos eu estaria preparado. Mas aí o tenente falou uma coisa que me deixou ainda mais assustado. Essa figura só aparecia para algumas pessoas, como se escolhesse quem ia ver ela. E o mais estranho é que sempre acontecia no mesmo horário, por volta das 2 da manhã. E sempre naquele mesmo lugar, perto do portão principal. Depois daquela noite, nunca mais vi aquela aparição, mas também nunca mais consegui fazer guarda do mesmo jeito. Toda vez que pego o turno da noite, fico esperando ver aquele sorriso de novo. Às vezes, quando está muito silencioso, tenho a sensação de que estou sendo observado. O pessoal mais antigo do quartel fala que aquele lugar era um cemitério antes de construírem a unidade militar, mas ninguém sabe dizer se é verdade. Já se passaram 4 meses desde aquela noite e até hoje não consigo explicar o que era aquilo. Não era uma pessoa normal, disso eu tenho certeza. E o pior é saber que outros soldados continuam vendo a mesma coisa. Mas ninguém tem coragem de investigar mais a fundo. Nunca imaginei que teria que contar isso um dia, mas depois de quase 10 anos servindo nas forças especiais, especificamente nos comandos anfíbios, essa experiência ainda me perturba. Era para ser apenas mais uma missão de rotina na Amazônia. Daquelas que a gente não pode entrar em detalhes por questões de sigilo. Nossa unidade estava acampada em uma área densa da floresta e, como sempre fazíamos, montamos nossas redes entre as árvores para passar a noite. Eu e meu parceiro de missão, o Cabo Canga, colocamos nossas redes uma do lado da outra, como sempre fazíamos para manter a segurança. A noite estava especialmente escura, sem lua, e a floresta parecia mais silenciosa que o normal. Mesmo sendo um veterano dessas missões, algo no ar me deixava inquieto, mas tentei ignorar essa sensação e me concentrar em descansar para o dia seguinte. Era por volta de 2 da manhã quando tudo aconteceu. Acordei com Canga me cutucando nervosamente e antes mesmo dele falar qualquer coisa, percebi que algo estava errado. O silêncio da floresta tinha sido substituído por um som que nunca tinha ouvido antes. Era como se algo muito pesado estivesse se movendo pelos galhos das árvores, mas de uma forma ágil demais para seu tamanho. Peguei minha lanterna tática imediatamente e, contrariando todo o meu treinamento e instinto de sobrevivência, desci da rede para investigar. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir, e minhas mãos estavam tremendo de um jeito que nunca tinham tremido antes, nem mesmo em situações de combate real. Quando apontei a lanterna para cima, na direção do barulho, foi que vi algo que não consigo explicar até hoje.
Entre os galhos mais altos havia uma criatura enorme, coberta de pelos escuros. O mais assustador não era só o tamanho dela, mas como ela se movia, parecia flutuar entre as árvores, como se não pesasse nada. Quando o feixe de luz alcançou seus olhos, eles brilharam como duas brasas vivas na escuridão, e sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Naquele momento, todo o meu treinamento militar pareceu inútil. Fiquei paralisado e percebi que Kanga, ao meu lado, estava na mesma situação. A gente tinha passado por situações tensas antes, mas nada se comparava àquilo. Em questão de segundos, aquela coisa sumiu na escuridão da mata fechada, deixando apenas o som de galhos se quebrando por onde passava. O barulho foi ficando cada vez mais distante, até sumir completamente. O resto da unidade acordou com a movimentação e logo estávamos todos em alerta, tentando entender o que tinha acontecido. Alguns dos soldados mais jovens começaram a fazer piada, dizendo que tínhamos sonhado ou imaginado coisas, mas dava para ver nos olhos deles que estavam tão assustados quanto a gente. O Kanga, que sempre foi um cara durão e cético, estava pálido e calado, como se tivesse visto um fantasma. E talvez tivéssemos visto algo pior que isso. Depois daquilo, ninguém mais conseguiu dormir direito. Ficamos todos em estado de alerta, com as armas em punho, mas no fundo sabíamos que não adiantaria muito se aquela coisa decidisse voltar. Era frustrante, porque somos treinados para enfrentar qualquer situação, mas como reagir a algo que não deveria nem existir? Toda a nossa preparação militar parecia não fazer sentido diante daquela experiência. Os minutos se arrastavam, e cada barulho da floresta, por menor que fosse, fazia nossos corações dispararem. Conversávamos em sussurros, como se tivéssemos medo de atrair aquela criatura de volta. Alguns companheiros começaram a contar histórias que tinham ouvido de tribos locais sobre criaturas misteriosas da floresta, mas ninguém tinha coragem de associar essas lendas ao que tínhamos acabado de presenciar. O resto da noite foi um verdadeiro teste para nossos nervos. Eu e Kanga mal trocamos palavras, mas nossos olhares diziam tudo. Era como se tivéssemos feito um acordo silencioso de não comentar sobre o que vimos, pelo menos não naquele momento. A floresta aos poucos foi voltando ao seu ritmo normal, com os sons habituais dos animais noturnos, mas nada parecia mais normal para a gente. Quando o sol começou a nascer, foi um alívio enorme, mesmo que a claridade também trouxesse a responsabilidade de continuar a missão como se nada tivesse acontecido. Afinal, éramos militares e tínhamos um trabalho a cumprir, por mais que nossa cabeça estivesse a mil tentando processar aquela experiência inexplicável. A missão precisava continuar, mas nada mais era igual. Durante aquele dia inteiro, percebi mudanças no comportamento de toda a unidade. Os mais experientes fingiam que nada tinha acontecido, mas estavam constantemente olhando para cima, verificando as árvores. Os mais novos começaram a andar mais próximos uns dos outros, ninguém mais queria ficar sozinho nem por um minuto. O Kanga, que sempre foi meu parceiro mais confiável em todas as missões, estava diferente. Ele, que costumava ser o primeiro a se voluntariar para as tarefas mais arriscadas, agora pensava duas vezes antes de se afastar do grupo. Não era medo. Era mais uma cautela que nunca tínhamos precisado ter antes. A floresta, que já conhecíamos tão bem, de repente parecia um lugar completamente estranho e imprevisível. Por mais que tentássemos manter o profissionalismo, aquela experiência tinha mexido com nossa percepção de realidade. Nas paradas para descanso, alguns começaram a compartilhar histórias que tinham ouvido de outros militares que serviram na região. Histórias que antes considerávamos apenas lendas ou exageros de gente querendo chamar a atenção. Agora, cada uma dessas histórias parecia possível, até provável.
O mais difícil era saber que, mesmo que quiséssemos, não podíamos incluir aquele incidente no relatório oficial da missão. Quem acreditaria? Como explicar algo que nem nós mesmos entendíamos? Era um peso que teríamos que carregar sozinhos, um segredo compartilhado apenas entre aqueles que estiveram lá naquela noite. Já se passaram alguns anos desde aquela missão, mas até hoje não consigo deixar de pensar no que aconteceu. O Kanga pediu transferência pouco tempo depois, e nas poucas vezes que nos encontramos, evitamos tocar no assunto. É como se aquela noite tivesse criado um vínculo silencioso entre a gente. Algo que só quem estava lá pode entender. De vez em quando, encontro outros militares que serviram na Amazônia, e quando o assunto surge, percebo aquele mesmo olhar distante, como se eles também guardassem experiências parecidas que preferem não compartilhar. A gente aprende na carreira militar a lidar com todo tipo de situação, mas algumas coisas vão além do que nosso treinamento pode explicar. Nunca mais voltei àquela região específica da Amazônia. E, sinceramente, não sei se gostaria de voltar. Não é medo, é mais um respeito profundo por algo que não consigo compreender. Aquela experiência me ensinou que, por mais que a gente ache que conhece bem nosso trabalho e o território onde atua, a natureza sempre guarda seus mistérios. Hoje, quando ouço as histórias que os povos da floresta contam, não duvido mais. Aprendi que existem coisas entre o céu e a terra que nem todo o nosso treinamento militar, nem toda a nossa tecnologia moderna pode explicar. E talvez seja melhor assim. Talvez alguns mistérios da Amazônia precisem permanecer mistérios.